Olá, meus amores, voltando aqui então, agora para o nosso vídeo, né, da aula de geografia, certo? Então a gente vai relembrar aqui o último conteúdo da nossa apostila de geografia para a gente concluir o nosso caderno de atividades, tá bom? Para a gente finalizar essa disciplina, tá bom? Muito bem, então olha lá, página 24 do nossa apostila de geografia. Então, a gente trabalhou bairro, costumes e tradições. Lembra, pessoal, que a prof falou a respeito dos costumes e tradições que existem no nosso país, né? No caso, porque sofreram a influência de outros países, né? Portugueses, alemães, japoneses, italianos, não é verdade? Então, nosso país é um país diversificado, existem muitas culturas reunidas, né, em uma só. Então, por isso, o nosso país ele é assim, né, tão maravilhoso, tão cheio de vida, de cores, enfim. Porque existem várias culturas juntas, né, reunidas. E como é que essas culturas chegaram aqui, prof? Chegaram, né, através dos imigrantes. Lembra que a prof falou que os imigrantes são pessoas que vêm de outros países para o nosso país, não é verdade? E aí a gente, né, recebe eles aqui e a gente acaba convivendo com a cultura deles, assim como eles também tentam se adequar com a nossa cultura, não é verdade? Muito bem. Então, pessoal, com isso, nosso país vai se tornando esse país diversificado, cheio, né, de culturas maravilhosas, assim, coisas que nós podemos aprender com a cultura um do outro, certo? Então, nós temos aqui, né, no nosso país, aqui no Brasil, olha lá, vamos relembrar aqui, nós temos alguns bairros. O que acontece com esses bairros? Esses bairros são fundados por quê? Porque existe uma grande quantidade de imigrantes daquele país. E aí eles formam aqueles bairros ali, né? Se reúnem, vão morar muito um pertinho do outro ali e formam aqueles bairros ali. E ali naqueles bairros, pessoal, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar ali, vão abrir restaurantes, né? Vão abrir comércios, eles vão vender coisas relacionadas à cultura do país deles, né? Que é o que aconteceu com esses bairros aqui, tá bom? Então, vou falar um pouquinho de cada um só para a gente relembrar. Olha lá, aqui, o Belenzinho, no Brás, lá em São Paulo. Esse bairro, olha lá a bandeirinha dele. É um bairro italiano, pessoal. Nós temos influências italianas, né, aqui na nossa cultura. Muito forte, na verdade, né? Então, olha lá, um bairro italiano. Lá predomina a culinária, né, várias outras coisas, vinhos e outras coisas que no caso, na Itália, é muito forte. Então, eles trazem para o nosso país para a gente conhecer, para a gente prestigiar. Certo, meus amores? Então, o Belenzinho lá no Brás é um desses bairros, tá? Aqui, olha lá, que bandeirinha é essa? A bandeirinha do Japão, né? Então, esse bairro aqui, olha lá, é o bairro da Liberdade, lá em São Paulo também. O bairro da Liberdade tem uma predominância de japoneses, existem muitos japoneses que migraram para lá. E aí, olha lá, você observa aqui, ó, na arquitetura do bairro, você observa que tem tradições, né, costumes de lá. Olha lá, então dá pra gente ver a imagem e pensar que a gente está no Japão, né? Porque olha lá como lembra muito, né, a arquitetura de lá do Japão. Então, olha só que bacana, né? A gente acaba aprendendo, conhecendo novas culturas, novos países, né? Através desses bairros aqui muito legais que existem aqui no nosso país, certo? Muito bem. Essa daqui, pessoal, que bandeirinha é essa? Essa é a bandeirinha da África. Então, aqui, olha lá. Opa, aqui, ó. Lá na ladeira do Curuzu, né, que é lá na Bahia, há predominância muito forte de
africanos, descendentes africanos, pessoas que vieram da África, né? Então, a Bahia é um estado, né, onde há predominância muito grande de descendentes de africanos. E lá no carnaval, eles têm esse bloco aqui, olha lá. Então, eles utilizam tambores, as vestes deles, olha lá como são coloridas, né? Que lembra muito, né, a cultura africana. Então, muito legal isso porque a gente acaba aprendendo, né? Olha lá que bacana. E essas influências, pessoal, elas acabam, né? No caso, o nosso país acaba se adequando a essas influências, a essas culturas. Então, a gente vai acaba, no caso aqui, uma mistura, né? Dessas culturas todas que a gente tem aqui no nosso país. Olha que interessante, né? O último bairro, pessoal, é lá, olha lá, construções em Blumenau, Santa Catarina. Então, lá em Santa Catarina, olha lá como são as construções, pessoal. As casas, os prédios lembram muito os prédios alemães, né? Lá na Alemanha. Então, olha lá que bacana. Com certeza a culinária, a dança, né? Os costumes, as vestes, eles mostram tudo isso. Se você for lá em Blumenau, lá em Santa Catarina, você vai ver muito legal isso, essa questão da cultura, né, alemã, essa predominância, né, da cultura alemã ali, né, em Santa Catarina, até mesmo na arquitetura, né, nas casas e tudo mais. Que bacana, né, da gente poder lembrar e relembrar esse conteúdo, porque a gente aprende um pouquinho sobre a nossa cultura, né? A gente aprende um pouquinho de como o nosso país, ele é um país diversificado, né, que agrega todo mundo, né, que acolhe todo mundo. Então, que nós possamos continuar sendo assim, né, um povo receptivo, um povo caloroso, né, que trata bem os nossos imigrantes, que recebe bem, né, para que quando a gente chegar em um outro país, por exemplo, se você quando crescer ou até você como criança ainda, né, seu pai levar você lá na Disney ou levar você lá para um outro país para passear ou até mesmo para morar, você vai, né, aprender a se adequar à cultura daquele país, não é verdade? Mas claro, nunca esquecendo das suas origens, né? De tudo aquilo que você tem, né? Como cultura do seu país. Certo, meus amores? Então, foi só para a gente relembrar esse último conteúdo aqui, tá bom? Nós realizamos as atividades, concluímos a nossa apostila, né? E agora a gente vai trabalhar aqui a apostila, olha lá, o caderno de atividades, certo? Então, lembra que a gente fez essa atividadezinha aqui na sexta-feira, na aula de revisão especial? Olha lá, na tarde especial, né? Então, nós fizemos e nós vamos dar continuidade aqui. Vamos lá? Então, olha lá. Oitava questão. Por meio de recortes e desenhos, represente as paisagens escritas nos quadros a seguir. Então, você vai recortar de revistas, jornais, alguma coisa assim que você achar, né? Imagens relacionadas a quê? Olha lá, bairro predominante, residencial com árvores, um rio e uma ponte. Então, você vai recortar essa imagenzinha e vai colocar aqui, né? Olha lá, os bairros de sua cidade apresentam semelhanças e diferenças, principalmente na paisagem que os compõe. Isso é verdade, né? Cada bairro tem uma paisagem diferente. Muito bem, então nesse bairro aqui, olha lá, você vai ter que achar um bairro predominante com residências, com árvores, rio e uma ponte, tá bom? Vai colar aqui. Um bairro predominantemente comercial. Presença de lojas, escolas, farmácia, praça, canteiros, na verdade, com flores, ônibus, pessoas caminhando pelas calçadas e outros. Então, nesse bairro aqui, você vai ter que achar tudo isso. Uma imagem com um bairro assim, com pessoas, com lojas, enfim, um bairro de predominância comercial. E aqui um bairro, né, predominância no caso, residencial. Então, residencial, comercial, certo? Vai recortar e vai colar aqui. Nona questão. De acordo com as paisagens que você representou, assinale as colunas correspondentes às características de cada uma, tá? Então, olha lá nas informações, a paisagem. Há predomínio de elementos naturais? Se tiver, você vai marcar no 1, tá? Se na paisagem 2 tem,
Aí você vai ver. Se tiver, você marca. Senão, né, você já vai observar a diferença aqui. Há predomínio de elementos culturais na paisagem 1. Se tiver, você marca. Se não tiver, você não marca. Na paisagem 2, a mesma coisa. Parece ser mais silenciosa. Se for na paisagem 1, marca. Se for na paisagem 2, você vai ver, né? Qual que está predominando ali vai marcar. A grande circulação de pessoas e veículos parece a paisagem onde você mora? Parece a paisagem onde fica a sua escola? É um bairro predominantemente comercial? Ou é um bairro predominantemente residencial? Então, você vai marcar conforme as características aqui da perguntinha, tá bom? Vira lá a página. 10ª questão. Observe as paisagens a seguir. Então, dá uma olhada nessas duas paisagens aqui. Olha lá. Pinte a paisagem que retrata um bairro industrial. Você lembra qual é um bairro industrial? O que predomina ali naquele bairro industrial? Então, você vai ver aqui e vai pintar. Muito fácil, você já sabe. Quais elementos lhe permitem observar que esse bairro é um bairro industrial? Então, depois que você pintar, você vai pensar quais são os elementos nessa imagem, né, no caso aqui, que te fazem, que permitem você observar que ele é um bairro industrial. Você vai descrever aqui. O que tem nesse bairro que lembra, que no caso faz com que ele seja um bairro industrial, certo? Muito bem. Vira a página lá, ó, pra gente já quase concluir. 11ª. Elimine as letras J, F e L e descubra qual é o principal agente transformador da paisagem do bairro onde você mora. Então, você vai fazer o quê? Você vai eliminar, tá bom? Você vai eliminar as letrinhas J, F e L. Você vai eliminando aqui, eliminando, cortando, né? Pode cortar. E aí você vai ver aqui embaixo. Depois você vai ver quais letrinhas vão sobrar. E aí você vai colocar aqui embaixo e vai descobrir quem é essa pessoa que acaba influenciando, ou essa pessoa, ou essa ação de quem acaba contribuindo para a transformação na paisagem, da ação humana ou da ação da própria natureza. Aí você vai ver aqui, tá bom? 12ª. Converse com o professor e os colegas sobre os motivos que levam esse agente a transformar as paisagens dos bairros e, em seguida, registre as conclusões a que chegaram, né? Então, como a gente não está na sala, não está com os amigos, então fica um pouco difícil, né? Mas você pode conversar aí com a mamãe, com o papai, o que você acha, né, a respeito disso, né? Porque, olha lá, os motivos que levam essa pessoa, né, ou se é a ação do homem ou se é a ação da natureza, a transformar essa paisagem dos bairros, né? E em seguida você vai registrar aqui o que você achou, conforme que você conversar lá com o papai e com a mamãe, você vai registrar aqui, certo, meus amores? 13ª. Observe a paisagem natural abaixo. Então, você vai observar essa paisagem aqui. Para atender às suas necessidades, o ser humano precisou intervir nesse espaço aqui. Desenhe sobre a imagem o que você acha que o ser humano modificaria ou construiria nessa paisagem aqui. Então, você vai construir aqui, vai desenhar aqui. O que você acha que, se o homem viesse morar aqui, o que ele ia fazer nessa paisagem? O que ele ia modificar? Aí você vai construindo, vai colocando, vai pintando, vai desenhando, tá bom? Aqui nessa imagem aqui em cima mesmo, tá bom? Muito bem. Vira a página pra gente finalizar. 14ª questão. Desembaralhe as letras e descubra exemplos de elementos naturais que modificam a paisagem. Então, olha lá, você vai organizar as palavrinhas aqui e vai escrever aqui o que essa palavrinha quer dizer. Essa aqui e essa aqui também, tá bom? Bem facinho, vocês vão conseguir resolver rapidinho. E para a gente finalizar, olha lá, 15ª questão. Observe as imagens a seguir e enumere-as de 1 a 4, indicando a sequência em que as transformações na paisagem foram acontecendo. Então, olha lá, né? Você vai olhar qual é a número 1, qual é a número 2, qual é a número 3 e, por fim, qual é a número 4. Você vai enumerar no quadradinho aqui,
Vão colocando de 1 a 4, certo? Conforme a modificação que sofreu essa paisagem aqui com a ação do homem, é claro, né? Porque o homem sempre está ali intervindo, modificando, transformando, né? Infelizmente, às vezes não é só para o bem, né? Às vezes acaba prejudicando a natureza e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado e continuar sendo, né, um defensor da natureza, que nem a gente fez lá na nossa, né, no nosso videozinho lá, quando a gente comemorou lá, né, o Dia do Meio Ambiente, lembra? Foi muito especial. Então cada um de vocês são defensores da natureza, né? Então a gente precisa ter esses cuidados aí, tá bom? Então a gente vai finalizando aqui, meus amores, a nossa disciplina de geografia, certo? Espero que vocês tenham gostado das aulas, né? A segunda-feira a gente vai concluir esse bimestre, tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido muita coisa com esse segundo bimestre, certo, meus amores? E que nós possamos ir para o terceiro bimestre, ó, com toda a energia, com todo o gás, para a gente poder dar continuidade, né? Até o fim do ano. Se Deus permitir a gente ficar juntinho de novo, novamente na escola, a gente vai ficar muito feliz, não é verdade? Mas enquanto isso, a gente vai aqui, se falando pelos vídeos, conversando, certo? E não esqueçam que na sexta-feira a gente tem um encontro marcado para uma tarde muito especial, que é a tarde do Dia dos Pais, certo? Vocês vão aprender a fazer uma coisa muito legal para dar de presente para os seus papais, tá bom? E a gente vai se divertir bastante. Então, um grande beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.